Ó, vamos lá. Tiago, presta atenção aqui. Não sei se você não presta atenção, você me atrapalha. Eu? É. Pessoal, eu vou dar uma aula de probabilidade aqui um pouco diferente do que vocês estão acostumados a estudar. Tem duas maneiras de entender probabilidade. A primeira remonta à antiguidade e é a ideia de Pierre de Simon de Laplace, que é aquela ideia que probabilidade são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Isso é uma definição que é uma definição pobre matematicamente. Eu vou falar agora para vocês uma probabilidade baseada nas ideias de um cara russo chamado Kolmogorov, certo? Tá? Só quero falar para vocês, quando a gente fala de probabilidade, a gente tem que ter em mente que probabilidade não é só casos possíveis sobre casos favoráveis. Por exemplo, qual é a probabilidade de ganhar bronze na Olimpíada Canguru? Brincadeira, tá? Essa probabilidade é caso possível sobre casos favoráveis, pode ser. Mas, por exemplo, qual a probabilidade que amanhã vai chover? Tá? Qual é a probabilidade de uma criança nascer com um determinado peso? Qual a probabilidade da vacina da AstraZeneca te imunizar contra o vírus? Qual a probabilidade de um time ganhar? Certo? Então, não dá para a gente falar de probabilidade por casos possíveis sobre casos favoráveis. Certo? Isso é uma coisa muito complexa. Existe um negócio chamado distribuição de probabilidade. Tem a distribuição binomial, que é muito famosa e simples, que essa dá para reduzir em caso possível e caso favorável. Tem a distribuição normal, que eu vou falar na próxima aula de estatística, que é chamada curva normal de Gauss ou distribuição gaussiana. Tem outras distribuições bem famosas. Talvez as mais famosas sejam de Poisson, a distribuição T de student e a distribuição Q quadrado, tá? No nível de ensino médio, se você souber binomial, distribuição binomial e a normal, ok, tá? Na próxima aula que eu vou dar desse curso aqui, eu vou falar da curva normal, tá? Hoje eu vou definir o que é uma probabilidade, falando para vocês de alguns termos, alguns menos matemáticos e outros mais matemáticos. Vamos começar. O que é acaso? O que é um acaso? O acaso vai me proteger quando eu andar distraído. O que é o acaso? Acaso é o que acontece a depender da sorte. O acaso não tem critério, não tem regra, sem base. Ótimo falar isso. Não dá para a gente saber as coisas do acaso. Por exemplo, que dia eu vou morrer? Isso depende do acaso, certo? Eu posso, sei lá, sofrer um acidente, ter um AVC, ou posso viver até os 200 anos, que eu espero viver pelo menos até os 115. É um acaso. Eu ponho um monte de nome numa cumbuca e sorteio. É um acaso, certo? O que vai sair não tem nenhum critério, tá? Certo? A previsão do tempo, ela não é muito ao acaso, mas você pode ter alguma alteração climática, alguma coisa que afeta o clima inesperadamente. Tá? Tem até uma teoria muito interessante da matemática que fala que uma pequena alteração num sistema matemático pode mudar tudo completamente. Essa teoria é conhecida como teoria do caos. E a frase o exemplo mais importante da teoria do caos é o efeito borboleta. Não sei se já ouviram falar. O bater das asas de uma borboleta em Tóquio pode virar uma tempestade em Nova York. Então, não, existe um certo acaso na previsão do tempo. Tem coisa que não é o acaso. Por exemplo, Brasil vai jogar contra Samoa Ocidental. Você concorda que a probabilidade do Brasil ganhar é muito maior do que Samoa Ocidental ganhar? Então não é muito acaso, um é melhor que o outro, tá? Isso não depende do acaso. Isso depende de algum fator, certo? Agora, ganhar na Mega Sena depende do acaso, tá? Vocês conseguem entender muito bem o que é acaso?
Sim. Então, eu vou falar outro termo. Um experimento aleatório. Um experimento aleatório é um experimento que não tem um critério. Sortear um número, um experimento aleatório. Eu arremessar um dado, experimento aleatório. Eu escolher uma pessoa num papelzinho, experimento aleatório. Eu ganhar na Mega Sena, jogar na Mega Sena, experimento aleatório, certo? Um experimento aleatório, se eu repetir ele pode acontecer ou não, tá? Então, o experimento aleatório, ele depende do acaso, tá? Por quê? Porque ele não tem um critério de estabelecimento. Agora, tenta prestar atenção, o experimento aleatório, ele não precisa ser equiprovável, tá? Por exemplo, experimento aleatório de arremessar dois dados. Tem mais chance de sair uma face do que outra, uma soma do que outra, tá? Então, um experimento aleatório não precisa ter a mesma chance de acontecer cada coisa. O que não é um experimento aleatório? Por exemplo, tirar uma nota da prova. Isso não é experimento aleatório. Você com certeza tira uma nota melhor do que aquele teu amigo que fica o dia inteiro jogando Free Fire. Isso não é experimento aleatório, isso tem uma causa que isso pode acontecer. Um outro exemplo de experimento, não é experimento aleatório, esse é arrumar uma namorada. Você vai arrumar uma namorada, você vai escolher, você tem um critério, não é um experimento aleatório. Eu não vou botar o nome de vários meninos numa cumbuca e vou sortear, ó, eu vou namorar com a Raimunda. Aí você sorteou a Raimunda, que você vai namorar a Raimunda. Não, não é assim, tá? Você tá no Tinder, você olhou lá, gostei, pra cá. Não gostei, pra cá, certo? Então, o fato de isso não é um experimento aleatório. Ele tem um motivo de acontecer, tá? A palavra aleatório, ela às vezes é muito mal traduzida. Eu já vi a palavra aleatória ser traduzido como randômico. A palavra randômica é exatamente a mesma coisa que aleatório, mas é um nome feio, tá? Randômico é um nome feio. Existem algumas coisas que são chamadas de vícios de linguagem ou barbarismo, tá? O que é um barbarismo? É você usar uma palavra que é inadequada, uma tradução inadequada. Aleatório em inglês é random. Random é aleatório em inglês. Não sei nem se é com N ou com M. É random assim com M ou com N. Não sei se é com M ou com N. Então, aleatório é random, certo? Eu acho que é com M, né? Eu nem sei. Tem até a Random Access Memory, memória de acesso aleatório, memória RAM, tá? Então, a palavra randômico é uma palavra que as pessoas pedem para evitar. Você usa o termo correto, tá? É porque a gente evita usar o chamado anglicismo, tá? O anglicismo é quando você usa uma palavra traduzida do inglês em lugar de usar uma palavra própria. Vou falar, mas o que aleatório tem a ver com randômico? É a mesma palavra, tá? São sinônimos. Só que a gente usa aleatório. Tem gente que gosta de usar randômico, principalmente coach. Coach usa randômico, fazer o quê, né? Então a gente aceita, tá? Agora, existe um outro conceito chamado espaço amostral. O que é um espaço amostral? Para quem está fazendo o curso de estatística desde o começo, eu já expliquei o que é amostra. Espaço amostral é todos os resultados possíveis de experimento aleatório, tá? O espaço amostral, por exemplo, eu tenho um experimento aleatório que é arremessar o dado. Experimento arremessar um dado cúbico, arremessar um dado cúbico, numerado de 1 a 6, tá? Não vou escrever, mas vocês entendem. Qual que é o espaço amostral? Sai 1, sai 2, sai 3, sai 4, sai 5 ou sai 6. Concorda? Então, o espaço amostral é representado, em geral, por essa letra grega, que não é o Lula molusco, tá? Parece o Lula molusco, mas é o letra sigma maiúscula, tá? Então, esse Lula molusco aqui é o sigma maiúsculo. Então, isso é um experimento
é um experimento e esse é o espaço amostral. Experimento é o símbolo, mesmo símbolo do homem, né? Mas essa aqui é ômega, tá? Tem vários experimentos. Por exemplo, experimento, sortear um de vocês que estão aí presentes. É um experimento aleatório. Sorteei um, tá? Esse sorteado, o conjunto de todos possíveis, é o espaço amostral. Presta atenção, por que isso aqui é melhor do que falar em casos possíveis e casos favoráveis? Porque eu estou falando aqui de conjunto. Isso aqui é um conjunto. Tá? Presta atenção, isso é um conjunto. Tá? Então, o que é o espaço amostral? É todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. É o conjunto dos resultados de um experimento aleatório. Tá? Ok? Bom, agora eu vou explicar para vocês o que é um evento simples. Nota que eu estou fazendo uma sequência de conceitos. Deixa eu falar para vocês. Essa é a matéria que eu tenho mais dificuldade da aula, tá? Eu tenho muita dificuldade da aula de probabilidade. Muita dificuldade mesmo. Então, às vezes, minha explicação fica meio bagunçada, porque eu tenho dificuldade em probabilidade. Eu estou um pouco cansado, com dor de cabeça, um pouco garganta arranhada. Então, se minha aula tiver uma porcaria, vocês entendem, tá? O que é um evento simples? Evento simples é qualquer elemento de um espaço amostral. Ou seja, é qualquer resultado do espaço amostral. Então, um evento simples aqui, nesse exemplo aqui, um evento simples é o número 1. Número 1 é um dos elementos do espaço amostral. Então, essa palavra, evento simples, indica a um elemento do espaço amostral. Por isso eu digo que o 1, que é um elemento do evento simples, pertence ao conjunto do espaço amostral. Pertence porque é relação elemento-conjunto, tá? Então, eu estou usando uma notação técnica para a gente entender probabilidade como conjuntos. Vocês precisam lembrar daquela matéria de conjunto que é ensinada geralmente no primeiro ano do ensino médio, mas assim, que eu defendo que teria que ser ensinado muito mais, tá? Para a matemática fazer sentido, a linguagem de conjuntos é básica. Então, o evento simples é cada um dos resultados possíveis de um espaço amostral. Agora, existe um outro conceito que é diferente, é o conceito de evento. Então, o que é um evento? É qualquer subconjunto de um espaço amostral, tá? Então, um evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral. Então, presta atenção nisso, que talvez aqui esteja a parte mais importante e mais complicada que tem, porque muita gente não consegue abstrair o que é probabilidade, talvez por causa desse conceito. Então, vamos lá. Quantos eventos eu posso ter nesse espaço amostral com 6 elementos? Eu tenho 6 elementos. Quantos são os eventos possíveis nesse espaço amostral? Eu não estou falando de casos possíveis, não. Quantos eventos eu posso ter? Então, deixa eu dar um exemplo de um evento. Um evento aqui. Sair número par. Isso é um evento, concorda? Esse evento, vou chamar de A, é composto por 2, 4 e 6. Isso é um evento. Outro evento. Sair número ímpar. É um outro evento. 1, 3, 5. Outro evento é sair número primo, que é 2, 3, 5. Outro evento é sair o número 1. O outro evento é sair o número 7. Isso é um evento? Sim. É um evento, concorda? Eu joguei um dado, é um evento, serve evento vazio. Outro evento é sair número natural. Esse é o próprio espaço amostral. Quantos são os eventos possíveis? 64. 64, concorda? Que são 64 eventos possíveis? São 64, são 6 elementos. Então, eu tenho 64 eventos possíveis aqui.
Um evento é um subconjunto do espaço amostral. Então, um evento eu tenho que colocar está contido. A está contido no espaço amostral, tá? Então, eu tenho... Tá. Quando o evento é vazio, ele leva um nome de evento impossível. O evento só é impossível se não tiver nenhum elemento aqui. Isso aqui é o chamado evento certo. Tá? No caso, se a união de... se dois eventos... por exemplo, você concorda que a interseção de A e B é vazio? A inter B é vazio. Certo? Então, eles são chamados de eventos mutuamente exclusivos. Não estou entendendo a tua pergunta, Gustavo. Isso aqui não é isso, isso aqui é pertence. Tá? Isso aqui é pertence. Um evento simples é cada um dos elementos. Isso aqui está contido. Hã? Um pertence a ômega. Sim, um pertence a ômega. Tá? O evento simples é um elemento. O evento é um subconjunto. Tá? Esse espaço amostral tem 6 elementos e tem 64 subconjuntos. Agora, quando eu faço a união, tá? Dois eventos mutuamente exclusivos, a união deles é o espaço amostral, eu digo que esses eventos são complementares. O que é um evento complementar? Uma coisa acontece ou outra. Não, tá falando de evento simples, né, Gabriel? Tá falando dos eventos simples. Apareceu uma porcaria aqui. Certo? Evento complementar é o seguinte: aqui nessa sala, todo mundo é homem ou mulher. Não tem ninguém não binário aqui na sala, certo? Então, todo mundo é homem ou mulher. Então, ser homem é complementar de ser mulher. Tá? Então, são eventos complementares. Certo? João Gustavo, eu não entendi teu comentário. Se você quiser comentar de novo. Tinha mais uma coisa para eu falar, eu esqueci. Você sabe o que é um elemento de um conjunto, João? Todos os elementos do espaço amostral são eventos simples. Eu tenho é um evento simples, 2 é um evento simples, 3 é um evento simples, 4 é um evento simples, 5 é um evento simples e 6 é um evento simples. Então, evento simples é cada elemento do conjunto espaço amostral. O espaço amostral é um conjunto. Evento simples é cada elemento do espaço amostral. É só isso. Evento simples é diferente de evento, tá? Isso aqui é pouco explicado dos livros, mas se você pegar os livros da UBMEP, na própria apostila do PIC, não sei se a apostila do PIC tá bem escrito aqui, mas lá no portal do Saber, ele explica desse jeitinho que eu estou explicando aqui. Por quê? A gente vai entrar daqui a pouco. Agora, eu quero falar de uma ideia chamada espaço amostral equiprovável. Tá. Não. Não, presta atenção. Evento simples é o elemento. O evento de sair um número é um conjunto, é um evento comum. Então, sair o número 1, entendeu? Aí eu não estou falando de um evento simples, é um evento.
tá? Então, eu não posso falar em probabilidade se eu estiver falando de evento simples. Eventos simples são só os resultados do espaço amostral, tá? Agora, presta atenção nesse exemplo que eu vou dar. Vamos supor que eu estou falando de probabilidade, tá? Aqui eu estou falando equiprovável antes de explicar o que é probabilidade, porque eu acho que todo mundo já sabe. Vamos lá. Qual é a probabilidade de você ganhar na loteria? Bom, vamos usar a definição do Laplace. Casos possíveis como casos favoráveis. Então vamos lá, vou mostrar. Parece absurdo, mas o exemplo é bom. Ganhar na loteria. Ganhar na Mega Sena. São dois casos possíveis, não é? Quais são os dois casos possíveis? Ganhar ou não ganhar. Isso é o espaço amostral, concorda? Isso é um espaço amostral. Ganhar ou não ganhar. E qual é um caso favorável? É um caso favorável. O caso favorável é ganhar. Então eu tenho um caso favorável de dois possíveis. 50% de chance de ganhar a loteria. É claro que isso é absurdo. Com certeza. Tá? Mas então não é 50%. Mas aonde está o erro aqui? Onde que está o erro desse raciocínio aqui? Não. O erro está com o espaço amostral. Isso aqui está correto. Isso aqui é o espaço amostral. Está correto. Isso aqui é o evento. Está correto. Acontece que esse espaço amostral não é equiprovável. Não condiz com a realidade. Não é equiprovável. Ah, certo? Ok? Para a gente entender melhor isso aqui, eu não vou fazer isso com muito detalhe. Eu vou explicar igual o meu nariz, tá? Eu vou explicar igual o meu nariz. Eu vou fazer um experimento aleatório de arremessar dado. Arremessar dados. Eu vou arremessar dado 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Vou ficar igual louco, tá? Igual aquele meme da UBMEP. Joãozinho jogou 2.000 e tantas vezes a moeda. Alternativa F, Joãozinho precisa de um psiquiatra. Tá? Mas só para entender, eu estou arremessando. Então, eu tenho 6 resultados possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aqui eu vou ter uma frequência absoluta e aqui uma frequência relativa, que é uma porcentagem, uma fração. Tá? Essa frequência relativa vai ser sempre um número bem próximo de 16,6. Nota que eu não estou falando de probabilidade. Eu estou falando de frequência relativa. Eu remessei a moeda um monte de vezes, não interessa quantas. A frequência relativa aqui é sempre a mesma. Tá? Certo? Então, quando eu faço experimento aleatório, muitas vezes, aqui é o espaço amostral. Quando todas as frequências relativas são a mesma, eu digo que eu tenho um espaço amostral equiprovável. Existe um dado chamado viciado. O que é um dado honesto? Um dado que a chance de sair cada face é a mesma. Um dado desonesto, um dado viciado, é um dado que não é honesto. Você põe um pezinho para sair mais o número 6 do que qualquer outro número. Certo? O fato do dado ser viciado não deixa, não muda o espaço amostral. Mas o espaço amostral deixa de ser equiprovável. Espaço amostral equiprovável é: se eu repetir o experimento aleatório muitas vezes, eu tenho uma tendência de manter a mesma frequência relativa. Entenderam o que é um espaço amostral equiprovável? Sem definir probabilidade ainda? Nota que eu estou construindo o conceito de probabilidade teoricamente, tá? Ó, vamos prestar atenção nessa construção. Eu não sei o que é probabilidade ainda, tá? Eu não sei o que é probabilidade. Eu expliquei para vocês primeiro conceito, que é experimento aleatório, tá?
Segundo conceito, que é o espaço amostral, conjunto de todos os resultados do experimento aleatório. Segundo, que é o evento simples, um elemento do espaço amostral. Segundo, que é um evento, um subconjunto do espaço amostral, usando a linguagem de conjunto, tá? Aí, espaço amostral equiprovável. Eu faço experimento aleatório muitas vezes e vejo se a frequência relativa é a mesma. Aí vem a definição de espaço amostral de probabilidade de Kolmogorov. Essa é a definição matemática de probabilidade. Tá? O que é probabilidade? A probabilidade, eu não vou escrever um texto, não, tá? Frequência absoluta é a quantidade de vezes que saiu, né, Jaime? O que importa é a frequência relativa, certo? Não absoluta. Ou seja, frequência relativa é a proporção, a porcentagem de vezes que aquilo aconteceu, tá? Então, o que é probabilidade? É o número real P, é o número real P, tal que P pertence ao intervalo de menos 1 até 1, concorda? Concordo que probabilidade é um número entre menos 1 e 1. Não, entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1. Tal que probabilidade é o número de elementos de um evento A sobre o número de elementos do espaço amostral equiprovável, tá? Então, o que é isso aqui? É número, a probabilidade de um evento acontecer, ó, a probabilidade de Kolmogorov, a probabilidade de um evento A num espaço amostral ômega é 1 P pertencente ao real, contido nesse conjunto, tal que P é igual a número de elementos do A sobre o número de elementos do espaço amostral. Essa é a definição matemática de probabilidade. Então, dando exemplo no dado. O dado. Aí você vai lá, existe outras probabilidades? Sim, existe a probabilidade de Bayes, tá? De uma coisa tem mais chance de acontecer a outra. Existe o teorema de Bayes, ou o teorema de probabilidade total, que mostra, por exemplo, que sair uma face do dado é mais fácil que sair outra, tá? Isso é chamado de probabilidade subjetiva, tá? Então vamos lá, porque as frequências relativas são diferentes. Então considera o seguinte espaço amostral equiprovável. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O evento, sair número par. 2, 4, 6. Qual é a probabilidade? Número de elementos de A, 3. Número de elementos de ômega, 6. Que é claro que é a mesma coisa que caso possível e casos favoráveis. 3 sobre 6 é meio. Certo? Ou 0,5. Ou 50%. Que é a frequência relativa se eu fosse considerar eventos pares e eventos simples. Certo? Deu para entender a definição de probabilidade de Kolmogorov? A definição teórica de probabilidade? Tá. Tem muitas coisas que eu posso falar a respeito disso. Uma delas é que se eu tiver eventos complementares, tá? Ó, eu tenho eventos complementares. Se eu disser que a probabilidade de chover, por algum motivo eu calculei ela, tá? Usei algum espaço a mostrar aqui provável e calculei a probabilidade de chover. É P. Agora considera o evento complementar. Não chover. Qual que é a probabilidade de não chover se a probabilidade de chover for P? Em qualquer subconjunto é 1, é 2 elevado a n, né, Gabriel? Ó, probabilidade de chover é P, probabilidade de não chover, 1 menos P, concorda? Então, se eu tenho 30% de chance de chover, eu tenho 70% de chance de não chover. Por quê? 30% é 0,3, 70% é 0,7. Tá? Ok? Deixa eu olhar na minha cola aqui o que é mais que eu tenho que falar.
Só quero mostrar um negócio para vocês. A gente tem que tomar muito cuidado com probabilidade. Vou dar um exemplo. Teve um ano que foi muito clássico, que os matemáticos calcularam que o Fluminense tinha 98% de chance de ser rebaixado. E o Fluminense não foi rebaixado. Com 98% de chance de ser rebaixado, o Fluminense não foi. Mas aí por quê? Fluminense, nos primeiros jogos, ele jogou contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra os times fortes. E o Fluminense, lá no finalzinho, ele ia jogar contra o Bangu, ia jogar contra o Criciúma, ia jogar contra time fraco. Eu não sei que time que ele ia jogar. Então ele ia jogar só com um time fraco lá no final. E lá no começo ele tinha jogado com os time forte. E lá no final ia jogar Corinthians com Palmeiras, que era um time que estava lá na ponta, Santos contra Cruzeiro. E aí o que ia acontecer? Esses times mais fortes iam jogar com os mais fortes e iam perder. Então o matemático não levou em consideração que a força dos times. E o que aconteceu? Fluminense não foi rebaixado. Com 98% de chance, Fluminense não foi rebaixado. Por quê? Depois desse cálculo, o Fluminense ganhou todos os jogos, tá? E ainda teve uma zebra, que acho que o São Caetano ganhou do Corinthians, uma coisa assim. E aí acabou outro time sendo rebaixado, acho que o Guarani, não sei. Então, eu não sei os dados, mas, ou seja, com 98% de chance de ser rebaixado, o Fluminense não foi. Porque não levou em conta a probabilidade subjetiva. Pensa numa eleição que vocês estão aí acostumados com os candidatos. Você tem 10 candidatos, mas tem candidato que você nunca ouviu falar. Não dá para analisar, dizer que a probabilidade de todos eles são a mesma, tá? São muitas variáveis, Gabriel. E tem outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Eventos que já aconteceram antes, tá? Se um evento já tiver acontecido, tudo muda, tá? Então, veja, existe um fato que... Vocês já ouviram falar no famoso caso do O.J. Simpson? Tem uma série no Netflix que conta esse caso. Chama The American Crime Story. American Crime Story. É uma série em 8 episódios. O American Crime Story conta a história do jogador O.J. Simpson, que matou a mulher e o amante e foi para julgamento. O.J. Simpson, campeão, o cara mais foda de futebol americano dos Estados Unidos. Então, pensa comigo. Você tem um cara que é um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, mata alguém, tipo o goleiro Bruno. Só que o goleiro Bruno não era tão famoso. Era como alguém muito mais famoso cometendo um crime. E esse crime foi para televisão. Só para falar para vocês uma coisa curiosa, vocês ouviram falar na Kim Kardashian, que é a terceira mulher mais seguida no Instagram no mundo? As Kardashian? Então, o pai delas ficou famoso porque foi advogado do J. Simpson, tá? Então, na série América, quando aparece as Kardashian, tá? Aparece as Kardashian. Então, a Kim Kardashian, ela participa desse American Crime Story, porque o pai dela foi advogado do O.J. Simpson, certo? Então, o que aconteceu? O advogado do O.J. Simpson usou a famosa falácia do procurador para absolver o O.J. Simpson, que foi absolvido. Ele não foi preso. Aí depois ele se envolveu com umas outras tramóias ali e eles resolveram prender ele meio de graça, sabe? Porque ele foi absolvido e ainda ele escreveu um livro confessando que tinha matado. Passou um tempo, ele deu um golpe ali e foi preso. Ninguém aguentava mais ele, entendeu? Aí, aí o que aconteceu? O O.J. Simpson foi liberado. Como? Usaram o seguinte argumento. Colocaram uma porcentagem de mulheres que eles mostraram que uma certa... Olha o argumento. Deixa eu tentar mostrar para vocês o argumento para ver se vocês conseguem entender que ele foi liberado. O advogado dele mostrou que a maioria das mulheres
que são assassinadas pelo marido não apanhavam do marido. Mostrou estatística, olha, a maior parte das mulheres, eu estou resumindo, tá? A maior parte das mulheres que morrem assassinadas, mortas pelo esposo, não apanhavam do esposo. Só que o J. Simpson batia na mulher. Então ele usou essa estatística. Ó, a maior parte das mulheres que são assassinadas não apanhavam do marido. Olha aqui, ó. Aí fez um monte de cálculo de probabilidade e chegou na conclusão que a chance do J. Simpson ter matado ela era de 1 em 120 mil. E falou aqui os números, as probabilidades. Só que era mentira, porque na realidade já batia nela. Então não levou em conta um fator anterior. Ele tinha que fazer um cálculo de um negócio chamado probabilidade condicional. É a probabilidade tendo em vista que já aconteceu um evento. Então, quando você fala em probabilidade, você tem que tomar muito cuidado para ver se não tem um outro evento que interfere nesse, certo? Esse cálculo que eu estou fazendo aqui, eu estou supondo que esse espaço amostral é composto de eventos independentes. Um evento independente é um evento que não depende de outro evento, de outro espaço amostral, para ele continuar sendo equiprovável. Tá? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo polêmico, não comentem, tá? Para evitar polêmica. Eu quero saber qual a preferência política de uma pessoa. Só que antes de saber a preferência política, eu já sorteei e já sei que a pessoa que eu vou entrevistar é um cabo da Polícia Militar. Você percebe que alterou completamente a probabilidade quando eu fiz essa seleção? Se eu vou sortear alguém aleatoriamente, beleza, não sei o resultado. A probabilidade de sair um certo candidato mais conservador é a mesma, talvez do que um mais liberal. Mas se eu decidir que eu vou entrevistar um cabo da Polícia Militar, a minha probabilidade reduz muito para um candidato liberal e aumenta para o conservador, porque eu tenho um outro evento que interfere na minha questão. Então, a questão da independência de eventos é importante. Então, nesse caso do O.J. Simpson, é uma coisa mais ou menos assim, só que bem mais complicada, que foi usado pelo argumento. Esse é um caso que vocês acham na internet chamado a falácia do procurador. Tem um outro caso bem famoso, que é o problema de Monty Hall, que é um caso de uma cabra que ficava... É o seguinte, o problema de Monty Hall é assim. Vocês não lembram, né? Mas na minha época tinha um quadro chamado A Porta dos Desesperados no Serginho Malandro. Sabe? Serginho Malandro, você já deve ter ouvido falar, é um cara decadente, mas as crianças gostavam dele, falavam glu glu yeah, yeah, certo? Então, no Khan Academy, eles traduziram o problema de Monty Hall para Serginho Malandro, no Khan Academy. Problema de Monty Hall. O problema de Monty Hall é o seguinte: é uma pessoa, tem 3 portas. Numa porta tem uma cabra, na outra porta tem um carro e na outra porta não tem nada. Certo? Então, o que você vai fazer? Você vai escolher uma porta. Certo? O Monty Hall é o apresentador. Você vai escolher uma porta. Monty Hall vai abrir uma dessas 2 portas, certo? Vai abrir uma dessas portas e vai perguntar se você quer trocar essa porta pelo que sobrou. Então, ó, você escolheu essa porta aqui. Atrás dessa porta tinha uma cabra. Atrás dessa porta tinha um carro. E atrás dessa porta ela está vazia. Então, o que você fez? Você escolheu essa porta. Aí o Monty Hall fala para a pessoa: beleza, eu vou abrir uma porta. Aí ele, óbvio que vai abrir a porta vazia, concorda? E não vai abrir a porta no carro. Aí ele vai perguntar: você quer manter nessa porta ou você quer trocar? O que vocês fariam? Mantém a mesma porta ou troca? Se você manter a mesma porta, você tem 1/3 de chance de ganhar. Se você trocar, você tem 2/3. Você dobra a tua chance.
E a explicação dele é que o apresentador sabe onde está o carro. Ele não vai abrir essa aqui. Então você tem o dobro da chance. Porque você está eliminando uma alternativa. Você está eliminando a vazia. Entendeu? Então você tem duas chances. É complicado, eu não vou conseguir explicar agora. Mas tenta analisar cada caso. Põe o caso que ele escolheu a porta da cabra, caso da porta do carro, a caso da porta vazia. Ele vai abrir uma porta que ele sabe que está vazia. Então você reduziu as possibilidades, porque ele já eliminou uma ali, certo? Não, apresentador, se o apresentador soubesse, ele abriu a porta, mostrou o carro pro cara, entendeu? Aí não adianta trocar, já perdeu. Ele tem que abrir a porta que tá vazia, né? Serginho Malandro não era uma cabra, era um homem vestido de múmia, de monstro, de macaco, que saia pulando atrás dos outros. Chama a Porta dos Desesperados, tá? Eu assisti isso quando era criança e era umas crianças que queria trocar, tá? É coisa do Silvio Santos, né? Só que o Silvio Santos tá mais... O Serginho Malandro era um moleque, o Silvio Santos era um velho. Hoje os dois são velhos, porque o Silvio Santos é imortal, certo? Não, a chance é 1/2 e 2/3, tá? Se mudar, a chance, se mudar, é 2/3 de ganhar e a chance é 1/3. Depois vocês pesquisam. Isso chama o problema de Monty Hall. Tem muita coisa interessante para falar de probabilidade. Outra coincidência de aniversário, tá? Se eu tiver 23 pessoas, eu tenho mais de 50% de chance de ter duas que fazem aniversário no mesmo dia, tá? Isso aqui não tem a ver com probabilidade condicional. É um outro assunto. Mas tem muita coisa legal para falar de probabilidade. Pare, isso foge ao senso comum, né? No mesmo dia. Se você tem 23 pessoas, você tem mais de 50% de chance de ter duas pessoas no mesmo dia. Você consegue entender por que isso, Thiago? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês que é uma coisa muito simples, tá? Ó, quantas coincidências de aniversário? Vamos supor, eu quero falar de mínimo. Para eu ter certeza absoluta que duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia, esquece 29 de fevereiro. Supõe que ninguém faz aniversário de 29 de fevereiro. Quantas pessoas eu preciso ter para ter 100% de certeza? 366. Em 366, eu tenho pelo menos uma coincidência de aniversário, concorda? Só que se eu tiver 367 pessoas, eu já tenho 3 coincidências de aniversário. Não, mentira. Tem 2. No mínimo 2. Se eu tiver 368, eu tenho no mínimo 3. Se eu tiver 731, eu tenho 365, que coincide com aqueles dias, mais 1. Se eu tiver quanto que é? 1096, eu vou ter 365 mais 365 mais uma coincidência de aniversário. Ou seja, em 1906 pessoas, eu tenho no mínimo 731 coincidências de aniversário. Vamos fazer com mês, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais fácil. Tem 5 cores. Azul, branco... pessoas, são 5. Não, olha aqui. Ó, presta atenção. Azul, branco, cinza e dourado. Tá? Eu vou colocar mais um aqui. Quantas coincidências tem aqui? Uma. Concorda? Eu vou pôr mais outra aqui. 2. Eu vou pôr mais outra aqui. 3. Eu vou pôr mais outra aqui. 4. Concorda que com 8 pessoas eu tenho 5 coincidências? Eu estou colocando 4. Eu estou colocando 5, 4, mas imagina 360 e 5. Agora, se eu colocar uma outra aqui, eu vou criar 2 coincidências novas. Concorda? Então, se eu tiver 9 pessoas aqui, eu vou ter no mínimo 6 coincidências. Agora, se eu colocar mais uma, um B. Se eu colocar o C. Se eu colocar o D. Agora, se eu colocar um outro A, vai ter mais 3 coincidências. Se eu colocar outro B, vai ter mais 3 coincidências. Se eu colocar outro C, vai ter mais 3 coincidências. Se eu colocar mais um D, vai ter mais 3 coincidências. Aí se colocar um A, mais 4.
Estão percebendo como o número de coincidências vai aumentando de uma forma muito maior? Então, olha aqui, quantas coincidências eu tenho aqui? E aqui é o mínimo, tá? Ó, para o primeiro não tem nenhuma coincidência. Para o segundo, já tem 4 coincidências. Para o terceiro, já tem 4 vezes 2, 8 coincidências. Para o segundo, tem 12. Então, aqui eu tenho 20, 24. Então, olha quantas pessoas eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 pessoas e 24 coincidências. Agora, pensa esse mesmo raciocínio com 365. Então, é muito provável ter 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Tá? É que não é muito simples entrar nessa matemática, tá? Mas posso garantir para vocês. Na sala de vocês tem mais de 23 pessoas? Não, vocês estudam? Tem mais chance de ter 2 que fazem aniversário no mesmo dia do que não ter. E tem gente que fala, nossa, que coincidência, na minha sala tem alguém que faz aniversário no mesmo dia do que eu. Não é coincidência. No mesmo dia que você, tudo bem. Mas ter uma coincidência, no curso 89, teve coincidência, tá? A Bruna e o Cauã. Tinha 37 pessoas, teve coincidência. Aí o Thiago tá aqui comigo, o Thiago Labanca, ele... não, na cagada, tem mais chance. O Thiago que já viu fazer isso na sala e acontecer dar 8 coincidências numa mesma aula. 8 coincidências. Não é um número específico, Sara. Você calcula e chega no 23. Para ser 50% de 23. É conta. É tudo em matemática, é um número específico, né? Tem que fazer a conta. Tá? Tem que fazer a conta. Mas, assim, numa sala, o que aconteceu? Eu falei assim, tem uma coincidência de aniversário. Aí uns alunos começaram a rir e que tinha um par de gêmeos na sala. Então é lógico que esse par de gêmeos fazia aniversário no mesmo dia. Mas, para ser interessante, tinha uma menina que fazia aniversário no mesmo dia que eles. Tinha uma menina que fazia... Então, só aí são 3 coincidências de aniversário. Um gêmeo com o outro, a menina com o gêmeo e a menina com outro gêmeo. Vamos testar aqui se tem coincidência de aniversário? São 9 pessoas e mais o Thiago aqui. Fala os aniversários de vocês aí. Existe mais de 20% de chance. Ó, Sara, 27 de fevereiro. 21 de abril. Não sei que dia é. Eu sou de 11 de outubro, o Thiago é de 10 de agosto. 8 de julho, 10 de julho. 19 do 7. 15 do 7. E 1 do 10. Não deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 2 que não falaram ainda. Não, no mesmo mês é quase certeza, né? Porque tem 11. Tem 2 que não falaram aí. Ah, não. Acho que sou eu repetido. Acho que eu não pus 21 de abril, pus. 28 do 4, 19 do 4. Eu não pus 28 do 4. Então pus tudo. Não, é que tem 19. Ó, 28 do 4. 19 do 4. Tá, não deu coincidência de aniversário, mas ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Vamos lá. Vou aumentar. Vocês sabem o dia do aniversário do teu pai e da tua mãe? Algum desses dias aí é aniversário do pai ou da mãe de vocês? Dá uma olhada aí. Algum de vocês é aniversário do pai ou da mãe? 2? Jaime, qual é o aniversário do teu pai aqui? E Gabriel também. Eu não. Aí, ó. 27 do 2. Vocês estão reparando? Não, no do pai não tem. 16 de abril. Não tem 16 de abril. Mas já deu o aniversário do pai de alguém. Vocês repararam que deu certo? E eu cheguei no número bem próximo do 23, né? O aniversário dele. Hã? Quem é 16 de abril? O João ou não? Tá. Então já deu aniversário de um pai e a mãe, certo? Agora, deixa eu mostrar. Eu acho que vocês acham na internet. Pior que eu abro uma aba aqui, demora, fica. Eu vou por lá. Coincidências
de aniversário. Só vendo, eu tenho uma cola, eu não dou aula com cola não, tá? Mas... Não aparece tua cola. Não aparece mesmo, é. Eu tenho umas aulas muito boas de probabilidade aqui. Pessoal, tá... Vamos tirar daqui, porque tá complicado isso aqui, ó. É coincidências de aniversário, probabilidade. Eu tô usando o Bing, isso é péssimo Bing. Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó, o problema das coincidências de aniversário. Tem textos, é um assunto fácil de achar na internet, tá? O Monty Hall também é um assunto bem fácil. Não vou usar porque esse site aqui é horrível, tem que cadastrar. E ainda trava meu negócio. Não, essa página não é spam, né? É a homepage que vem configurado com o Bing. É a página do Microsoft. Só que aqui, ó, coincidência de aniversário RPM. É bom esse site. Sabe o que é RPM, né? Você sabe o que é RPM? RPM é Revista do Professor de Matemática do IMPA, da Sociedade Brasileira, de quem organiza o BMEP. E por acaso esse cara, Joel Faria Abreu, é de Muzambim. Esse cara, eu não sabia que ele. Joel Faria Abreu é daqui da minha cidade. Ele é tio da Renata, professor de história. Sabe o que é professor de história de Salatiel? Ele é tio dela. E eu não sabia. Que legal. Olha aqui a coincidência de aniversário. Olha a curva. Tá vendo? Por que é 23? Porque se eu pegar os 50 aqui e vir aqui, vai cruzar com 23. Olha aqui a probabilidade de cada evento. Olha o cálculo que usa. 50 é quase 100%. De 50 tem 97% de chance. Nossa. Tá? Com 60, 99,4% de chance. Tem 20 mil. Ó, se tiver 5, ó, aqui somos em 10 pessoas. Ainda tinha 11% de chance de ter uma coincidência de aniversário, tá? Então, ó, para um grupo de 23 pessoas, a probabilidade é maior que 50%. Para um grupo de 41, a probabilidade é de 90%. Para 60, já é quase certeza, tá? Então, aí ele faz as contas aqui. Não sei porque usou logaritmo. Tá? Aqui é um texto bem interessante. Aqui a tabela, aqui a função. Tá? Olha a fórmula da função. 365 vezes 364 vezes 365 menos n mais 1 sobre 365 elevado a n. Tá? Fez um arranjo e aí saiu uma função. Tá? Não tem nada a ver. O MIF é citado, Muzambinho é citado no MIF, porque o coordenador da UMIF é de Muzambinho. O primeiro evento da UMIF foi em Muzambinho. Entendeu? O Instituto Federal daqui de Muzambinho tem 4 mil alunos. É um instituto bem grande. Tá? E Muzambinho é uma cidade bem interessante do ponto de vista da inteligência. Só que o povo daqui não dá valor, é uma cidade pequenininha. Tá? Eu quero falar outra coisa para vocês, que é a última coisa que eu vou falar hoje. Qual é a probabilidade de eu arremessar um dado e sair a soma das faces igual a 7? Ó, eu arremessei 2 dados. Eu quero saber a probabilidade da soma ser 7. 6 sobre... Tem gente que pode pensar assim: 2 dados. Eu posso pensar assim: o espaço amostral é um espaço amostral correto, o menor valor é 2, concorda? Saiu no dado 1 e no outro dado 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu posso até achar que é 1 sobre 11. Concorda que dá para pensar assim? Eu tenho um evento 7, eu tenho 11 resultados possíveis, porque o menor valor é 1 mais 1, e o maior valor é 6 mais 6.
Então, caso o espaço amostral tem 11 e o arranjo tem 1 11avos. Por que está errado? Por que isso aqui está errado? Está errado. E a probabilidade de cair 3 é maior que 2. Porque eu não estou trabalhando com espaço amostral equiprovável. A probabilidade, por exemplo, de sair 2 é única. É primeiro num dado sair 1 e no outro sair 1. Já sair 7, eu tenho as seguintes probabilidades. Sair 4 em um dado e 3 no outro. Sair 3 e 4. Sair 6 e 1. Sair 1 e 6. Sair 2 e 5. Sair 5 e 2. Então eu tenho 5 vezes mais probabilidade de sair isso aqui do isso aqui. Então, isso aqui não é equiprovável, esse espaço amostral. Então, quando eu tenho um espaço amostral não equiprovável, o que eu faço? O espaço amostral está correto, mas ele não é equiprovável, então não dá para calcular a probabilidade de Kolmogorov. Então, eu tenho que fazer o quê? Criar outro espaço amostral, que vai ser todos os pares ordenados possíveis. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Não, 1, 7, não. 2, 2, 2, 1, 2, 2, até 6, 6. E o meu evento que eu quero é 1, 5, 1, 6, 6, 1. 2, 5, 5, 2. 3, 4 e 4, 3. Aqui deu certo. 6 casos possíveis. 6 eventos, número de eventos 6. Espaço amostral 36. 1/6. Esse aqui tá certo. Tá? Vou dar aulas melhores. Essa aula não tá boa. Além de eu estar com a garganta infeccionada, eu falei, eu dei uma aula, eu tô cansado. Eu tô cansado. Bom, eu acho que foi interessante, né, as coisas que eu falei aqui, né? Por que que um não entrou no espaço amostral? Porque como é que você remessa 2 dados e sai um? Espaço amostral 36, ó. Eu não tenho 36 combinações possíveis? Combinações, não arranjos, que eu posso fazer de 2 dados? Eu posso sair de 1 a 6 num dado e de 1 a 6 no outro, 6 vezes 6. O pessoal que faz aula comigo sempre, todos caíram fora, até o MJ. Eu tô aqui. Não, o Thiago tá aqui, o Thiago tá reclamando aqui. O Thiago que tá aqui comigo, ele começou, ele começou, foi só crescendo na matemática, ganhou medalha de ouro da UBMEP 2 vezes já. Só que o Thiago é meio indisciplinado, né? Meio bagunçado. Nada. O Thiago, ele é desorganizado. Brincadeira. Não. Tem piores. Brincadeira. Bom, então, pessoal, quero agradecer a presença de todos. Convidá-los para a próxima que tiver, tá? Eu aviso lá no grupo. Eu vou continuar a aula, vou falar de curva normal de Gauss, provavelmente na quarta-feira, às 8 horas, tá? Eu vou dar uma aula de estatística falando da curva normal, distribuição normal de probabilidades. Mas aí eu aviso lá, tá? É a aula continuando esse curso de estatística. A Sara, eu acho que é a única que está vindo na aula desde o começo, né, Sara? Do curso. Eu não sabia que ela era irmã da Ing. Irmã da Ing. Eu que agradeço a sua presença, Geirla e coisa. O método de montante, não, método de montante eu posso explicar um dia. É um método para resolver sistema, né? Você sabe, né? Tá. Obrigado. Até amanhã, pessoal. Eu não dei aula do em nada, né? Não consegui, pessoal, me desculpa. Bom, tô indo então. Só tô salvando o chat e interrompendo a gravação.